Agora vamos conhecer um pouco sobre os ácidos nucleicos, também conhecidos como DNA e RNA. Vamos conhecer como é a estrutura, então, desses ácidos nucleicos. Os dois são formados por nucleotídeos, que nada mais são do que a união de 3 partes que vão se juntar com outras 3 partes e assim sucessivamente. Essas 3 partes são formadas por um grupo fosfato, que está representado aqui por essa bolinha, um grupo pentose, que é um açúcar, e uma base nitrogenada. No caso, a base nitrogenada ela vai ser diferente entre o DNA e o RNA, especificamente uma única, mas a gente vai dar uma olhadinha aqui depois. Essas 3 partes, então, vão se unir através de ligações para formar as fitas de informações que o nosso material genético precisa. Então, esse material genético, ele nada mais é do que informação, como se fosse um código-fonte, né, das nossas células. Então, tanto das eucariontes quanto das procariontes. Então, vamos ver a diferença entre um e outro. Primeiramente, vamos falar do DNA. O nome do DNA é ácido desoxirribonucleico, por isso DNA, ok? Desoxi porque aqui na nossa pentose a gente vai ter uma alteração aí entre a quantidade de oxigênio que vai existir no DNA e no RNA, por isso desoxi, que significa que está aí uma alteração no oxigênio da pentose. O DNA ele é formado por uma dupla fita. Essa dupla fita, ela se une e se enrola nela mesma, formando como se fosse uma hélice. Aí isso faz com que ela consiga se condensar cada vez mais e ficar dentro do núcleo de forma adequada. Para que isso aconteça, o DNA vai ter que fazer ligações tanto entre os nucleotídeos quanto as suas bases nitrogenadas. Então, primeiro, a gente vai ter uma ligação aí entre as fitas, né, entre os nucleotídeos. Então, eu vou ter primeiro um nucleotídeo, logo em seguida um nucleotídeo embaixo. Então, para esses 2 nucleotídeos se unirem, a gente vai ter a união entre o fosfato de um nucleotídeo e a pentose do nucleotídeo de baixo. Então, a gente sempre vai ter essa união, fosfato-pentose, para que a fita fique completa e bem unida. Agora, como nós temos 2 fitas, a gente precisa unir essas 2 para que depois ela consiga se enrolar e formar a hélice. Assim, a gente vai ter uma ligação entre as bases nitrogenadas. Essas ligações são através de pontes de hidrogênio. Assim, elas ficam bem unidas, bem firmes, porém, se em algum momento a nossa célula precisar separar elas, é de fácil separação, digamos assim. E, por fim, uma grande diferença entre o DNA e o RNA são as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas, que é essa estrutura aqui do nucleotídeo, que a gente viu antes, elas podem ser em 4. No caso do DNA, elas podem ser timina, adenina, citosina e guanina. TACG. Essas são as bases nitrogenadas do DNA. Lá no RNA, a gente vai ter uma alteração. Ao invés de nós termos uma timina, nós vamos ter uma uracila. Então, essa diferença é importante a gente lembrar. Então, ó, bases nitrogenadas de DNA tem timina, adenina, citosina e guanina. No caso do RNA, as bases nitrogenadas vão ter uracila, adenina, citosina e guanina. Ok? A gente vai ter essa diferenciação aí. Então, vamos ver o que mais nós temos no RNA. Então, no caso do RNA, o nome dele é ácido ribonucleico. Aqui a gente vai ter aquela alteração do oxigênio que eu mencionei na pentose. No caso do DNA, ele é formado por uma única fita. Essa fita também pode se enrolar, formando aí essa metade de hélice, digamos assim, né? Mas a gente não vai ter uma dupla aí formando aquela estrutura grande. A gente vai ter uma apenas. E o RNA, ele vai ser dividido em 3, porque ele vai ter funções diferentes dentro da célula. A gente vai ter o RNA mensageiro, por isso M. O RNA mensageiro, então, vai fazer uma cópia do DNA, onde ele vai copiar uma parte do gene, que é a receita para produzir uma proteína. Então, essa receitinha, quem copia, quem vai lá e faz uma cópia, é o RNA mensageiro. Por isso, mensageiro, ele carrega uma mensagem, ele carrega uma informação. Aí a gente vai ter o RNA ribossômico, por isso R. O RNA ribossômico,
ele faz parte da estrutura do ribossomos, que é uma organela que está dentro da célula e é responsável pela formação de proteínas. Então, esse RNA ribossômico faz parte realmente da estrutura lá do ribossomos. E a gente vai ter por fim, que é o RNA transportador. O próprio nome dele já diz, ele vai fazer o transporte de algo. Nesse caso, ele vai transportar os aminoácidos, porque as proteínas, elas são moléculas grandes. E quando elas entram no nosso corpo, através da alimentação, por exemplo, elas não conseguem entrar inteiras, elas precisam ser fragmentadas em pequenos pedaços. Esses pequenos pedaços são os aminoácidos e alguém precisa pegar esses pedacinhos para fazer a união e juntar, formando ali uma proteína nova. Então, quem faz o transporte, quem vai lá e captura esses pedacinhos, né? Essas pecinhas para formar depois a molécula de proteína maior, é o RNA transportador.